Olá, meu nome é Adolfo Melito e esse é o programa Visão de Mercado Economia Criativa. Economia Criativa foi criado com o propósito de trazer informações a respeito de empreendedorismo, criatividade e inovação. Dentro do mundo de empreendimentos, nós destacamos hoje aqui o lado das organizações sociais. E é bem impressionante verificar que no Brasil nós temos 780 mil ONGs, que são organizações sem fins lucrativos, que se estabelecem em toda a parte do Brasil para poder fazer algum tipo de apoio para projetos sociais. É muito importante também identificar que isso é um trabalho que está sendo feito com cada vez mais proximidade com a área de empreendimento. De 2001 para cá, já não tem uma distinção entre as empresas que se dedicam a projetos comerciais e a projetos sociais. Na prática, tem até uma convergência dessas duas coisas. O propósito das empresas hoje passa obrigatoriamente também por uma questão de você olhar o lado social. E daí surgiu, em 2001, a expressão investimento de impacto. Para tratar desse tema, nós estamos trazendo aqui duas organizações que são muito relevantes nessa área de atuação, e porque têm modelos de negócios diferenciados e também sistemas que estão atualizados para poder se comunicar com o seu público-alvo, né? Temos aqui hoje a presença como convidadas a Patrícia Mussi, que tem a representação da Liga Social, uma organização criada há 5 anos atrás, que está lançando uma novidade, que ela vai falar aqui conosco a respeito nessa entrevista, e juntamente com ela também a Carolina Estevanato, que criou também uma modalidade, um sistema que apoia essas organizações para poder fazer o relacionamento com o seu público-alvo, né? Então, eu vou pedir para vocês, primeiramente, Patrícia, depois a Carol, que façam uma apresentação da sua atuação, um pouquinho, né? E a gente poder bater um papo aqui a respeito dessas organizações que vocês têm e representam, e como é que elas se situam hoje no cenário das organizações sociais. Patrícia. Obrigada. Bem, primeiro, obrigada pelo convite, Adolfo, muito bom estar aqui, podendo falar da nossa parceria e da nossa função como instituto, como associação. O Liga Social é uma organização que a gente criou em 2015 para fazer a ponte entre quem quer fazer doação, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e as organizações da sociedade civil, né, as ONGs. Então, a gente criou, eu venho de um histórico de instituto empresarial, então peguei aquela bagagem de avaliação de projetos sociais e quis levar para uma estrutura que fosse compartilhada por várias empresas e pessoas físicas, né, para poderem conhecer melhor as organizações. A gente faz um processo de avaliação, de conhecer o processo interno das organizações e dar um selo de confiança em relação à atuação delas. E a novidade nessa trajetória que a gente foi durante esses anos, a gente fez durante anos a questão da gestão do investimento social, e foi cada vez mais vendo a necessidade de investir em tecnologia, para você poder aumentar a escala dessa ponte que a gente faz entre doadores e organizações, e conseguir levar isso, né, para o mundo da internet. E aí a gente começou, primeiro, fizemos um primeiro teste, um formato de plataforma, que era uma plataforma de doação recorrente que a gente tinha no nosso site, que ficou no ar durante 2 anos, e nisso fomos procurando parceiros que também fazem essa questão de intermediação de doação, ou de institutos e fundações empresariais e familiares que têm essa prática mais estruturada de doação para organizações. Fomos juntando para fazer um sistema que ajudasse a fazer essa ponte de uma forma mais estruturada, que na questão de você fazer essa ponte, você tem 3 trabalhos e um grande objetivo no final, né? Que os 3 trabalhos são a busca e seleção de organizações, a questão da certificação, de você ver se
aquela organização é idônea, se ela tem impacto social, e depois a gestão do resultado, que é dar feedback do que aconteceu com aquele recurso que foi doado, qual foi o impacto social, como que a organização aplicou esse recurso. E o grande objetivo, por trás de tudo isso, que é muito o DNA do Liga Social, é aumentar o número de doações. As organizações, são 780 mil organizações, muitas vezes elas ou tem um mantenedor, ou não tem muito acesso às pessoas que têm recursos para doar. Então, a gente quis dar visibilidade para essas organizações. Então, a gente fez uma plataforma em parceria, a gente fez uma cocriação com a editora Amol, que é uma editora de impacto social, que doa os recursos do lucro das suas publicações. E nós fizemos a Vitrine de ONGs, que é uma plataforma que ela tem um sistema de gestão que facilita a relação do doador, seja ele um doador empresa, quanto uma pessoa física, com as organizações. Então, a gente está criando funcionalidades para facilitar a busca e seleção de organizações, fazendo um grande banco de dados de organizações. Estamos fazendo um trabalho também que a gente foi contemplado esse ano pelo Fundo BIS, que é de incentivo à cultura de doação. A gente está fazendo um levantamento de indicadores de resultado para reportar de uma forma mais estruturada o resultado dos projetos sociais. E aí também, além disso, a gente fez a Vitrine de ONGs para ser uma grande central de informação sobre ONGs, para que as pessoas, o público em geral, possa procurar informação sobre ONGs. Perfeito. Então, mais ou menos isso que a gente está fazendo. Bom, tá bastante claro essa ideia que a Patrícia está colocando aqui para nós, que significa a responsabilidade que uma organização como essa, a Liga Social, tem, né, perante aquele pessoal que ela consegue trazer para poder participar desses projetos, e a preocupação que ela tem para fazer com que esses resultados possam ser, de alguma forma, mensurados, para que ela pudesse, então, retornar, né, para esses participantes e doadores, como é que, de fato, está sendo aplicado esse recurso. Mas sempre tem a questão da tecnologia, que a Patrícia já comentou, e, portanto, assim, nessa área de tecnologia, você tem que se concentrar naquilo que você faz melhor, né? Então, eu imagino que a Carol, aqui com a Doe Fácil, ela tem uma funcionalidade que é bastante interessante, que ela vai falar um pouquinho a respeito, vai se apresentar, no sentido de que, bom, se você tiver que criar 780 mil sistemas diferentes para poder atender essas ONGs, parece que não faz muito sentido. A gente podia aproveitar alguma coisa que já está pronta. Então, Carol, conta um pouquinho daquilo que você, faça uma pequena apresentação e fale um pouquinho a respeito da Doe Fácil. Bom, obrigada pelo convite, Patrícia e Adolfo, tá aqui poder falar um pouquinho de como a gente usa a tecnologia a favor da sociedade, né? Então, usando a tecnologia para o impacto. A Doe Fácil Online, ela é uma plataforma que nasceu dentro de uma fintech que tem como propósito recorrência, o meio de pagamentos recorrentes para pequenas empresas. Então, já é uma startup que já tem mais de 5 anos, e dentro dessa plataforma para empresas, a gente viu em 2019 várias entidades se cadastrando, ONGs se cadastrando ali, porque para poder receber as suas doações através de alguma plataforma, de uma tecnologia, de uma forma mais automatizada. Então, a gente foi entender essa dor, o que acontecia com essas entidades, né? Qual era o gargalo aí, o que estava faltando para que essas entidades estavam recorrendo para uma plataforma que não tinha nada de social, mas o que eles sentiam, qual era a necessidade. E a gente viu que não tinha um sistema onde as entidades poderiam automatizar o sistema de microdoações, principalmente dentro das doações recorrentes.
Então, a Doe Fácil nasceu como um braço social dessa fintech. Então, os valores que eram cobrados lá de intermediações, a gente falou, não, vamos fazer nosso lado social também, então vamos dividir aí, diminuir os lucros e vai ser a nossa parcela. E aí veio junto com a gente a ACD de Rio Preto, que foi nosso piloto também, a entidade que veio junto com a gente para construir a nossa plataforma, e a gente sentou junto com eles e entendeu o que eles precisavam. Então, eles falaram, a gente precisa de um sistema de automação em relação às doações, a gente precisa receber de forma mais eficiente, a gente precisa ter presença digital, receber via nosso site, a gente precisa ter facilidade para doar, para receber as nossas doações de telemarketing. Então, como a gente pode construir isso juntos? E aí nasceu a Doe Fácil, muito projetada para as necessidades. A gente rodou durante um ano tentando ajustar todo o projeto para as necessidades, mas ainda tem um caminho longo. Quando a gente começa, a gente percebe Sim. que as dores são muitas, mas a gente percebeu alguns gargalos dentro das entidades, que principalmente são mão de obra, tecnologia e recurso. Então, a gente vem dando essa tecnologia, dando de suporte, então a gente é o braço, eu falo que a gente pega na mão e a gente constrói tudo junto com a entidade, mas a gente usa a nossa tecnologia a favor deles para automatizar todo o processo de doação, das microdoações de pessoas físicas, seja via site, seja via mídias sociais, carnês, qualquer forma de doação em dinheiro, a gente consegue dentro da plataforma automatizar isso para as entidades. Eu quero aproveitar. Perdão, pode prosseguir. Não, era isso mesmo. Então, eu quero... Perdão. Eu queria justamente aproveitar e fazer uma observação, tanto na apresentação da Patrícia como da Carol, vocês veem aqui uma modificação bastante importante, né? Da forma pela qual essas organizações se apresentam hoje no mercado. Há um apelo muito forte em cima da questão da governança, da questão da preocupação de atender a demanda de determinados segmentos. Então, aqui você tem aquela experiência do usuário, do consumidor sendo tratado. A Carol falou de startup, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito também da startup que está sendo criada pela Patrícia. E eu sempre reforço esse fato de que a questão de startups que a gente sempre trata aqui está se aproximando cada vez mais o mundo da startup que visa a parte comercial e a parte social, né? Hoje é muito difícil você encontrar uma empresa que, de maneira legítima, né, dentro dos novos expectativas do público-alvo, do consumidor, do usuário, que seja, que eles esperam que realmente você tenha sempre um equilíbrio, né? E aí a Carol citou que ela falou assim, eu fiz até uma adequação para poder atender um segmento que necessita de um apoio, né? E aí certamente ela trabalhou com ferramentas de eficiência, etc., para poder fazer com que isso acontecesse. Então, trabalhar uma ONG, trabalhar uma startup, basicamente os conceitos são os mesmos, né? Então, por isso que eu queria observar esse ponto que eu achei bem relevante. Já a Patrícia, depois de ter começado esse trabalho com a Liga Social, que tem como fundamento, você fala assim, olha, quero saber como é que essa organização funciona. Ela pode até citar, ela tem algumas verificações que envolvem a questão da governança, e ela tem uma parceria que permite também fazer com que esses projetos sejam colocados de pé. E ela, de repente, fala assim, mas agora eu vou montar um modelo novo, né? E como é que surgiu essa ideia, então, de montar a vitrine das ONGs? A vitrine de ONGs. Então, Adolfo, é legal a gente comentar, o modelo surgiu muito de uma dor de precisar de tecnologia, né? Precisar contratar tecnologia, desenvolver tecnologia e entender que isso é um custo que poderia ser compartilhado por quem já faz investimento social privado, que é aquela doação mais estratégica que as empresas e institutos familiares fazem. Então a gente viu assim, puxa, vamos fazer, e cada um acaba trabalhando muito dentro da sua própria estrutura, não tem tempo de compartilhar com os colegas, as organizações
muitas vezes elas têm que se inscrever para um edital diferente para cada investidor social. Então a gente pensou, puxa, vamos fazer uma tecnologia que atenda a todo mundo, que seja um sistema de gestão dessa relação, para facilitar tanto o trabalho da ONG, que aí ela se inscreve na plataforma e fica visível para vários potenciais apoiadores ao mesmo tempo, quanto para o investidor social, que é esse investidor, né, o doador mais filantrópico, estratégico, para ele ter acesso de uma forma, conhecer melhor. Vamos chegar nessas 780 mil ONGs. Um dado que nos assusta é, se você pega o benchmarking de investimento social corporativo, que é um estudo que é feito com os maiores institutos e fundações doadores no Brasil, são só 828 organizações que são apoiadas pelo grupo dos maiores investidores. Então, é um número muito pequeno de organizações. A gente fez entrevistas de empatia, tem um relacionamento muito próximo com esse público, e entendeu que, na verdade, para mitigar o risco de começar uma parceria com uma organização que eles não conhecem, eles acabam apoiando aquela que um outro instituto ou fundação já apoiou para diminuir risco, né? Então, com base nisso, a gente pensou, então vamos fazer uma plataforma que todo mundo está lá, as organizações, você já sabe quem que apoiou, você passa a mão no telefone, liga, pergunta como foi a experiência. A gente está fazendo um modelo para vitrine de ONGs, que é um modelo que, assim, que a gente entende também que no Brasil existe muita desconfiança em relação, infelizmente, né, ao setor social. Então, a gente criou um modelo que, para entrar na vitrine de ONGs, a organização tem que ser referenciada. Então, essa referência ou vem de um investidor social assinante da plataforma, o que faz com que a gente aproveite a diligência do que o compliance que aquele investidor social fez antes de aprovar aquela organização, aquilo serve como uma chancela para a gente. E para aquelas organizações que querem entrar na vitrine e que ainda não conhecem os investidores sociais, ela passa por um processo de certificação. E aí também acho que é legal, a gente acabou não comentando isso, muito nessa questão de sempre construir junto, não reinventar a roda, é que a gente fez uma parceria com a Doe Fácil para levar para as organizações que estão na vitrine o botão de doação, que elas contratam com a Doe Fácil e conseguem ter acesso até todo esse processo de CRM que a Doe Fácil já tem. A gente não precisa desenvolver para a vitrine porque já está pronto. Eu acho que isso é uma mentalidade muito de startup, sabe? Faz parceria, se junta com quem já está fazendo, que já está pronto, e que assim a gente consegue ir mais longe. Bacana, muito legal. De fato, quando a gente fala de startups, fala de adequação de produto, fala da economia da experiência, que não é uma coisa nova, todo mundo fala que é uma coisa muito nova, mas assim, hoje está sendo designada User Experience, né? Mas isso vem desde a época que se criou essa primeira ideia lá na Europa, em 98, 99, veio para os Estados Unidos e começaram a tratar da economia da experiência. Então, tudo era baseado em experiência. Mas era uma leitura ou uma releitura, né, de uma coisa que já existia naquela época, 45 anos atrás, agora 65 anos. Porque a economia da experiência é basicamente o protótipo daquilo que foi feito pela Disney, né, no início. Então, esse encantamento, on stage, todo esse processo de você preparar as pessoas para poder encantar o cliente já vinha de muito antes. Hoje, há essa verificação chamada User Experience, que eu prefiro até usar a experiência do consumidor ou do cliente, né? Mas que está muito conectada à forma de você pegar a sua empresa e colocar na mão dela as ferramentas que vão permitir com que ela atenda aquele consumidor da forma que ele escolheu ser atendido, né? E entre essas ferramentas está toda a questão do CRM e tudo mais, que é exatamente a gestão das informações do cliente, como é que você tem os históricos, para você ser muito assertivo nessa comunicação. E aí a Carol criou o Doe Fácil e ela tem dentro dessa plataforma o CRM. Conta um pouquinho como é que você estruturou isso, é uma plataforma própria, você fez alguma parceria com algum software existente, e como é que foi essa conta? Bom, se você quiser também mencionar o número de pessoas físicas somando todas as ONGs, né, que você tem no teu CRM, enfim. Conta um pouquinho como é que funciona o CRM da Doe Fácil.
A Doifácil, ela é uma plataforma que também tem o CRM como outras funcionalidades. E a gente quis priorizar essa questão de gestão dos doadores, porque os doadores são os usuários os nossos clientes são as ONGs, mas quem usa, quem tem a experiência da doação é o usuário, que é o doador, que é o colaborador, né? Então a gente criou a plataforma com essa visão de como a gente vai dar a melhor experiência de doação para o usuário final, que é o doador, porque o cliente, que é quem é a ONG que entra e se cadastra, ela nada mais, ela quer que atinja o usuário, ela quer que o doador se conecte com ele e que tenha uma excelente experiência de doação e que volte a doar. Então, pensando nisso, a gente criou nossa plataforma própria, nós desenvolvemos, então a gente tem um time de tecnologia e junto com essa experiência, o que poderia ser melhor, a gente criou. Então, a gente entende que a questão da gestão dos usuários dentro das entidades que são os doadores, ele é extremamente importante para que a doação aconteça não só uma única vez, ela seja recorrente e isso sustente financeiramente as entidades. Então, a importância de ter um CRM próprio, onde a gente consolide todas as informações desse doador, é de extrema importância. Então, por isso, a gente quis ter um dos pilares mais fortes da plataforma, a questão dos doadores, esse gerenciamento. Então, lá, as entidades têm todas as informações importantes desses doadores, para que ele possa se conectar com ele e manter esse vínculo com os doadores. Perfeito. Bom, então, certamente já entendo também que para cada ONG que tem lá seu cadastro de doadores e as pessoas com quem ela se relaciona, a plataforma do iFácil vai estar utilizando para cada ONG as respectivas informações daqueles doadores, né? Então, é uma coisa que é totalmente privada, uma espécie de sistema privado, né, de cada organização que utiliza o sistema para poder atingir através de uma ferramenta de usabilidade, né, conseguir a doação nesse processo. Uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, aí eu vou fazer uma pergunta para a Patrícia e também para a Carol, tá? Durante esse período da pandemia, nós estamos envolvidos na questão do crowdfunding para investimento, né, que é uma coisa regulada pela CVM, para que as pessoas físicas façam investimentos em startups, investimentos em outros projetos imobiliários, eventualmente, e também tem as plataformas de doação e plataformas de recompensa, que é a forma tradicional que foi lançada lá fora e lançada aqui no Brasil no começo de 2010, para doações para várias causas, né? Podia ser para uma recompensa de um produto que você está lançando, ou podia ser uma doação voltada para esse segmento que a gente está colocando aqui agora, que é o segmento do impacto social, né? E falando com as plataformas dessa área, especialmente com uma delas, a gente ficou, duas na prática, tanto a Quicante como a Benfeitoria, viram um movimento assim muito significativo desses projetos que apareceram nessas plataformas em função da solidariedade, da forma de você poder ajudar, você está dentro de casa, você está vendo várias dificuldades aparecendo no mercado, então esses projetos se multiplicaram ao longo desse período para que todo mundo participasse. Eu não sei os números, mas assim foi alguma coisa bem significativa. Eu pergunto para vocês, isso de alguma forma foi impactante para vocês durante o período, eu digo em relação à Liga Social, às organizações que estão conectadas à plataforma da Patrícia e também, na realidade, nos clientes que são atendidos hoje pela Doifácil. Querem comentar um pouquinho sobre isso? Até para te trazer um dado, só o quanto foi doado pela pandemia, durante a pandemia, foram 6 bilhões de reais, uma parte significativa, 3 bilhões, um pouco mais, salvo engano, é de empresa, mas teve muita doação de pessoa física, teve artista fazendo live. Uma preocupação que a gente está nesse momento da vitrine de ONGs, que a vitrine de ONGs foi lançada em setembro,
Até maio a gente estava bem focado no MVP, que é uma plataforma white label que a gente fez para a editora MOL e que agora a gente está oferecendo para outros investidores sociais e intermediários de doação terem uma plataforma white label que fica com a carinha do investidor social. Então a gente ficou bem focado nesse movimento esse ano, mas conversando com os nossos parceiros, a gente tem uma preocupação muito grande como setor, que teve um foco muito grande a gente teve que voltar, né? Teve muita gente que acabou voltando para baixo da linha da pobreza, voltamos a fazer assistência social no Brasil, a distribuir cesta, as EPIs, e aí a gente fica se perguntando se só para vocês terem uma ideia, esses 6 bilhões é o dobro do que é o investimento social corporativo médio no Brasil. Só que a gente se pergunta e o que está acontecendo com aquelas organizações que não atenderam na emergência? O que acontece com as organizações de meio ambiente e aquelas de educação de jovens? Então, a gente está, nesse momento, como setor, na expectativa de ver qual que é o impacto da Covid para aquelas que não estavam atendendo ao emergencial, mas que precisam de recursos até para se manter e poder continuar seu atendimento social, que é muito relevante para a sociedade. Bacana. Complementando um pouco, eu acho que o que a Doe Fácil fez, a gente já estava num processo, então a gente veio desde 2019 testando com a ACD e modelando tudo isso, e a gente se deparou em março, que foi quando a gente começou a trazer novas entidades com a pandemia. E a gente achou que não poderia ter sido no melhor momento, porque com a pandemia, as entidades estavam fechadas, as entidades não... Muitas delas recebiam doações para poder se manter e continuar com seus atendimentos e com sua parte social através de bazares, outras coisas que dependiam do público. A partir do momento que eles fecharam suas portas... Acho que deu uma congelada, hein? Deu uma travada. Opa. Voltou? Voltou. Pode continuar. Então, a Doe Fácil, com essa questão da doação online, facilitou muito. Então, o que a gente veio? A gente começou em março com todas essas entidades tentando salvar o maior número de entidades possíveis, dando a elas acesso gratuito para a plataforma, disponibilizando QR Codes para lives, links para doações de página de Facebook, de mídias sociais, para que a gente pudesse fazer a nossa parte no sentido de arrecadação online desse recurso para poder salvar essas entidades. Eu queria aproveitar já, é muito interessante essa experiência que aconteceu, né? Era uma solução que estava sendo criada exatamente no momento em que as ONGs mais precisavam, né? Fazendo um pequeno comentário aqui que foi citado anteriormente, porque o termo ONG, dentro do ambiente político, acabou sendo um termo não muito, assim, teve algumas conotações que não foram positivas, vamos dizer assim, tá? Mas fazendo uma comparação, porque a gente trabalhou por um período cotejando as organizações que você tem fora do Brasil e no Brasil, né? Então, quando você tem essa questão você tem várias organizações pequenas, e para cada uma das organizações tem que ter uma forma de você estabelecer a organização em si, quanto ela custa, quem é que paga a conta de quanto custa, para depois você começar a ter dinheiro para poder colocar nos projetos, né? Já no mercado americano, que é uma referência que a gente usa, as grandes organizações são aquelas que são extremamente conhecidas e muito grandes e muito capilarizadas, e as empresas falam assim, bom, eu tenho que fazer alguma coisa para o meio ambiente, então eu vou fazer uma doação para a Conservation International, né? Eu vou fazer uma doação para o fim de atender pessoas carentes, etc., etc., em várias partes do mundo, eu vou fazer para a Care International. E aí você tem sempre aquela organização que tem um tamanho maior, né, uma significância maior, e aí você já tem uma governança estabelecida, né? Então, eu estou colocando isso porque, assim, o desafio que a Patrícia tem dentro dessa questão da vitrine das ONGs, porque entra na vitrine aquele pessoal que está habilitado a entrar na vitrine, né? Eu sei também que ela faz uma verificação em algum aspecto da governança. A governança, hoje, ela rege
esse tripé, né, que a gente chama da sustentabilidade, mais a governança. Por quê? Foi criado, não sei se tem 3 ou 4 anos, mas cada vez mais forte, né, o chamado ESG, que é Environment, Social and Governance. Claro que tem também o pilar econômico, né? E essa convergência que eu comentei, né, de que você tem que ter sempre a visão social em qualquer empreendimento que seja, qualquer que seja. E você tem que ter sempre resultado nas organizações não sociais, porque elas têm que se perpetuar. Se ela depender de filantropia, é todo ano uma coisa que você começa do zero, né? Então, esse trabalho da governança é muito importante. Com essa experiência recente da pandemia, essa explosão de doações, porque eu vou ver se eu me lembro o número, mas eu acho que o crowdfunding no Brasil para doação para fins sociais, durante os 4 ou 5 primeiros anos, não chegou a mais de 200 milhões. E a Patrícia falou em 6 bilhões. Então, vai ter uma mudança no comportamento dessas organizações daqui para frente, ou foi episódico? O que vocês acham disso? Eu sou esperançosa. Eu acho que o brasileiro, assim, e uma coisa assim que tem, né, uma divisão das funções do teu dinheiro. Teu dinheiro tem 3 funções: ou você investe, ou você compra, ou você doa. E eu acho que isso a gente trabalha muito, acho que a do IFAS também que trabalha, e a questão que você estava falando antes da experiência. A pessoa, às vezes, eu acho que isso também das pessoas ficarem em casa, de ver a necessidade social que a pandemia criou. Puxa, mas será que eu preciso mesmo comprar mais uma roupa? Será que eu não tenho? Deixa eu olhar né, as pessoas ficaram em casa, olharam para o próprio armário. Será que eu preciso continuar consumindo? Será que será que eu não posso mudar esse meu dinheiro de consumir para começar a doar uma parte e ver isso, né? Que ao doar o dinheiro você está dando uma sementinha para que uma mudança social ocorra. Então, eu sou bem esperançosa, eu acho que as pessoas, vai depender muito do relacionamento, do feedback das organizações, que elas estão trabalhando para isso, para mostrar, olha aqui o resultado que a tua doação, né, a experiência do usuário, a experiência do doador, olha que lindo que a gente está fazendo aqui, graças ao apoio que você fez. Muito bom. Carol. Aí entra o suporte da Doe Fácil, porque eu também sou muito esperançosa como a Patrícia, e eu acho que houve sim uma mudança na cabeça do brasileiro, que doava, eu acho que o brasileiro sempre foi um doador, mas pequeno, e ele não conseguia multiplicar aquilo, e ele doava quieto, calado, fazia aquela doação. Eu acho que com o movimento da pandemia mudou um pouco, então assim, eu dou, eu gosto de falar, eu chamo meu amigo, eu mostro a importância, mas eu também quero entender para onde vai o meu dinheiro e conseguir ter. E aí, através de ferramentas como a Doe Fácil e outras que existem hoje, a importância da entidade ter essa ferramenta para poder mostrar para o doador o que foi feito, porque eu acho que se isso vai se perpetuar ou não, depende de como a entidade vai conseguir lidar e o que ela vai fazer com as doações que ela recebeu e como ela vai lidar com o usuário, que é o doador dela, e como ele vai mostrar isso para ele daqui em diante. É ela que vai ditar isso, se isso vai continuar ou não, na minha visão. Acho muito rica essa conversa que nós estamos tendo aqui, porque nós estamos derivando para coisas que normalmente não estariam na mesa, né? E aí eu faço uma correlação com a questão de você ter citado que as pessoas não querem mais comprar, tem que economizar um pouco aqui e ali. E na semana que vem, dia 5 de novembro, não sei se vocês estão acompanhando, é uma empresa que foi criada basicamente com essa questão de, olha, tem muita roupa, estou falando com mulheres, né? Tem muita roupa em casa e não sei o que, não sei o que eu faço com isso daqui. E aí apareceu uma empresa no mercado que é Enjoei. Certamente vocês ouviram falar. Isso é um pouquinho de um brechó na internet, na prática, né? E esse pessoal vai fazer um lançamento no mercado na semana que vem, cuja avaliação da empresa foi feita 20 vezes o faturamento dela atual. O faturamento dela atual, que no primeiro semestre mostrou que ela vai fechar a conta assim, em break-even, foi feito em 2 bilhões de reais. Né? Então, eu estou dando um exemplo daquilo que vocês estão... Não sei se eles vão conseguir lançar nesse preço, que eu acho que está bastante alavancado, né? Porque 20 vezes o faturamento, hoje nenhuma Apple tem, né?
Mas, assim, é um exemplo daquilo que vocês comentaram e que esses dois mundos têm uma relação, né? A relação de negócio, a relação de você mudar comportamento, como é que você vai tratar a questão social, como é que você vai ter empatia, né, por um projeto como esse que está sendo colocado, você está sentindo na pele as coisas acontecendo, então é um ponto de inflexão, né? É um ponto de inflexão realmente. Então, dito isso, eu acho que seria agora deixar para vocês assim um encerramento de cada uma, né, a respeito do tema que nós tratamos aqui, a mensagem que vocês quiserem passar, ficar totalmente à vontade. Então, quero agradecer muitíssimo pela Patrícia e pela Carol trazerem essas informações aqui para nós hoje. Acho que foi foram informações muito ricas, possivelmente a grande maioria da nossa audiência não teve a oportunidade de ter acesso a essas informações, e aproveitando também, efetivamente, como são organizações sociais, como é a Vitrine de ONGs, como é do eFácil, vocês também têm targets aqui na audiência que vocês podem endereçar algum tipo de recado. Então, por favor, Patrícia. Obrigada primeiro, né, Adolfo, Carol, pela oportunidade de estar aqui. Quero convidar todos a conhecer a Vitrine de ONGs. A gente já tem lá mais de 80 organizações que vocês podem conhecer. Estamos colocando, né, porque a gente tem essa parceria com a Doe Fácil, o recurso, a gente está colocando os botões de doação que são contratados pelas próprias organizações, porque o recurso vai direto para elas. A nossa função como vitrine é dar visibilidade para essas organizações. A gente tem até uma funcionalidade que se chama Histórias de Impacto, que a gente conta as histórias por trás da doação. Como a Vitrine de ONGs foi co-criada pela editora MOL, que é do setor editorial, já tem lá mais de 70 histórias que vocês podem conhecer sobre o impacto das doações realizadas pela editora, e a nossa ideia é que as ONGs vão aos poucos usando essa ferramenta para ir prestando contas, contando história do que acontece com o recurso que ela recebe. Então, deixo aqui o convite para vocês conhecerem, www.vitrinedeongs.org.br. Eu também queria agradecer o convite. Eu acho que foi um papo ótimo falar sobre impacto social e sobre como todo mundo pode fazer a sua parte, é muito importante. Convido também todos a entrarem no site www.doefacilonline.com.br. Lá vocês vão conhecer um pouquinho da nossa plataforma, e quem conhecer alguma entidade que queira ter essa flexibilidade, ter acesso a essa plataforma, indique a Doe Fácil para ela, porque a gente quer simplificar o processo de doação e ter uma experiência brilhante para o usuário e potencializar aí a arrecadação financeira das entidades.